Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males, sua gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós já fomos iluminados pela palavra de Deus nos 4 textos bíblicos. Eu queria que antes da minha reflexão, Rafael pode vir aqui, pode vir todo mundo se quiser, a família. Antes da minha reflexão sobre a palavra de Deus, eu queria que também a gente tivesse uma situação da vida e que pode nos ajudar na meditação do texto bíblico de hoje. O Rafael me pediu a palavra antes da missa e eu acho justíssimo passar a palavra para ele. Acho que pode ficar até aqui embaixo, Rafa. Eu agradeço todo mundo pelas orações. Deus sabe, o meu pai também sabe o dia, quando foi meu dia, que eu sofri um acidente. Dia 4 de abril, eu fiquei no CTI 37 dias. Aí eu vi Deus na minha frente, vi Deus, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Vi os 3 falando comigo, aí me mostraram a Gisele, que estava no CTI, aí mostraram ele, aí ele falou comigo, você quer ir para sua casa? Aí eu falei: Deus, eu estou em casa, Deus. Eu não sabia nem que eu estava no CTI. Aí, graças a Deus, eu renasci de novo, graças a Deus, Deus fez eu reviver de novo, revivi, graças a Deus. Eu estou falando assim muito ruim, porque essa parte aqui minha, bateu muito, aí meu cérebro aqui desse lado tem que fazer muita coisa para o meu cérebro voltar ao normal. Por isso que eu estou falando assim, meio devagar, muita gente eu não conheço, mas graças a Deus eu estou aqui vivo de novo. Eu tenho 2 aniversários, dia 4 de março e dia 2 de abril, que é meu aniversário de novo, e o dia 4 de março, que eu nasci de novo, graças a Deus. Eu estou vivo, eu estou vivo por causa de Deus. Deus é muito bom, maravilhoso. Eu bati com o carro me bateu de frente. Eu estava quase chegando em casa. O
cara ultrapassando outra carreta, ele não deu tempo dele passar outra carreta. Eu só vi aquele farol vindo na minha frente, eu chamei o pé no freio. A única coisa que eu tinha que fazer. O cara veio e me arrebentou, aí eu fiquei, meu pulmão ficou cheio de sangue, minha cabeça ficou desse tamanho, grandona, aí eu fiquei, fui pro CTI, a minha mulher está aqui. Ela pode falar, pode falar. Primeiramente, boa noite. Eu quero agradecer a oração de todos, porque o Rafael, se ele está vivo hoje, foi através das orações. O Rafael, ele ficou no CTI, ele ficou desenganado pelos médicos, os médicos falaram que eu ia trazer ele vegetando para casa. Quando o médico falou isso comigo, eu falei assim, a última palavra quem dá é Deus. Rafael não se alimentava, ele não falava, ele não andava, e hoje ele está aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Ele veio caminhando, a gente veio caminhando, ele veio subindo essa subidinha assim, vamos com calma. Ele, não, eu quero ir. Ele veio caminhando. Até 3 meses atrás, ele estava numa cadeira de rodas, né? Ele passou na fase do andador e hoje ele está aqui. Eu lembro que muitas vezes ele no CTI, né, ou ele no quarto na clínica médica, eu passava a noite em claro, né, vigiando ele para não se sufocar. Aí, uma vez, eu liguei para o nosso padrinho de casamento do Shalom, aí eu falei assim, Pedro, eu estou desesperada. Aí ele falou comigo assim, Gisele, uma vez eu falei que o Rafael ia ser salvo pelas mãos de Nossa Senhora de Fátima. Fica tranquila, ele vai ser salvo. E hoje ele está aqui. Aí ele pediu uma palavra ao padre, né, para testemunhar a vitória, né? Que, assim, ele está se superando cada dia mais, ele está se recuperando, né? E é pela graça de Deus. E ele está totalmente mudado. Todo dia ele tem rezado, ele reza o terço todo dia, ele pede pelos doentes, né? Pelas pessoas que passaram pela mesma situação que ele passou, que eu passei, né? Que a gente viu gente morrer, gente nascer, e ele viver de novo, né? Renascer. Né? Eu agradeço muito a oração de todos, e Rafael é fruto de oração. Então, obrigada mesmo, muito obrigada. A nossa comunidade, talvez até uma coisa que a gente precisa melhorar aqui, é que a gente precisa se conhecer mais. Muita gente não conhece os outros irmãos de comunidade, não sabem o nome das pessoas, mesmo às vezes morando num bairro. O Rafael e a Gisele se casaram aqui nessa igreja, entre os 41 casais do primeiro casamento comunitário em 2017. E apesar de morar do outro lado da cidade, na ocasião, né, lá na região de Conselheiro, no Prado, né, para aquele lado de lá, em Conselheiro, eles se casaram aqui, participaram, né, de preparação para sacramentos aqui. A Gisele, depois, por causa de questões de trabalho e financeiras, né, a Gisele vendia aqui quentinha, por aí afora, fazia comida. E o Rafael teve que ir para Minas porque não conseguiu trabalho em Friburgo. Diversas vezes eu tenho rezado pelos desempregados aqui, vocês sabem. E foi em Minas que se deu esse acidente, né, onde ele estava trabalhando, dirigindo, um acidente muito grave. A Gisele mantinha a gente informado aqui e, de fato, eu falei hoje para Rafael quando ouvi e o abracei, ele, de fato, voltou a viver, né? E a Gisele falou isso. Alguém que não se esperava que pudesse voltar a andar, voltar a falar. Então, de fato, espero que muitos possam dar um abraço em você também no final da missa, para louvar e bendizer a Deus por essa vida nova que Deus concedeu. E eu disse que tem tudo a ver com a liturgia da palavra, por isso que eu falei que antes da minha reflexão, eu preferia que a gente ouvisse o testemunho do Rafael, porque a liturgia da palavra do 23º domingo comum é uma liturgia muito bonita, porque nos fala de esperança, nos fala de vida. O profeta Isaías, na primeira leitura, está falando de um tempo bonito, de um tempo de graça, onde todos os que sofrem encontrarão com a paz e a felicidade. E quando a gente vê, o Salmo canta isso, né, que a minha alma louva o Senhor, bendito seja o Senhor.
Quando a gente vê no Evangelho, o último versículo, Jesus está passando numa região que é uma região inclusive de pagãos, na região da Decápole, saindo de Tiro, Sidônia, indo para o mar. E vejam que as pessoas procuram Jesus, Jesus cura um entre eles, e aí eles dizem, e esse é o último versículo do Evangelho, nossa, faz bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Olha o tempo de graça que Isaías havia anunciado na primeira leitura. Ele faz bem todas as coisas, viu, Rafael? Não é? É por Deus, é por Nosso Senhor que está vivo o Rafael aqui. Por isso ele exemplifica aquilo que os pagãos estão falando de Jesus. Olha quem é este, que maravilha. Não é? Porque a gente encontra Deus na pessoa de Jesus. Isso para nós, nós que estamos também a caminho, vejam que Jesus vai fazendo o caminho dele, e ao longo do caminho, ao longo dos encontros que vai tendo, ele vai fazendo o bem. Nós também estamos em caminho, nós estamos a caminho. E a boa meditação para nós nesse 23º domingo é, o que nós estamos fazendo nesse processo do caminhar? Porque às vezes quando nós caminhamos, a gente só quer chegar no destino. E a gente se esquece do processo, né? Algumas pessoas aqui, o Natal mesmo não foi com a gente, mas estava lá, nós subimos a pedra do imperador na sexta, ontem, né? Hoje é sábado, isso, ontem. Éramos 40 pessoas da paróquia e ao longo do caminho encontramos outras pessoas da paróquia que não estavam junto com a gente, mas estavam com família, com amigos fazendo este caminho. E quando a gente faz uma caminhada assim, a gente quer chegar logo, não é? E a gente perde talvez toda a beleza que se dá no processo, no caminho. Jesus está fazendo um caminho, mas ele para, ele dá atenção, e ele socorre os que precisam dele, e ele vai fazendo o bem ao longo do caminho. Nós, queridos irmãos e irmãs, como é que nós estamos trilhando o caminho da nossa vida? Eu não sei qual que vai ser o último dia onde, né, nós vamos chegar. Né? Quanto mais a gente tem para caminhar aqui nesta terra, nesta vida. Mas eu posso olhar para trás na minha vida e falar, poxa vida, eu estou fazendo valer a pena essa caminhada, eu estou fazendo bem, eu paro com as pessoas que precisam de mim, eu socorro os necessitados e ajo bem. Num tempo de tanta violência, num tempo onde alguns pregam a violência, o armamento, onde alguns são vítimas de violência e não se justifica jamais isso contra quem quer que seja, nem contra bandido, nem contra policial, nem contra político, contra quem quer que seja. A igreja é contra armamento, a igreja é contra a violência, porque isso vem do Evangelho. Num tempo de tanto ódio e rancor que nós vamos vivendo, de divisão, olha este caminho, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos cultivando o amor ou estamos nos deixando levar, né, por estes climas terríveis de antipatia, de inimizade, de ódio? Aí São Tiago, na segunda leitura, nos dá um alerta importante, porque ele diz, olha, ao longo da caminhada da sua vida, você vai encontrar diversas situações e diversas pessoas. Cuidado para não fazer acepção de pessoas, diferenciação. Ele dá exemplo. Ele fala assim, se alguém tiver com anel de ouro, você trata bem. Se alguém tiver maltrapilho, você trata mal. Engraçado que vocês sabem que eu gosto de andar com camisa normal, como a de qualquer um de vocês no dia a dia, né? E às vezes aqui na comunidade já aconteceu, também em Rio das Ostras, em outros lugares, vocês sabem que eu gosto de cumprimentar as pessoas, e eu cumprimentei pessoas na porta da igreja, isso aconteceu até aqui recentemente. E teve gente que me cumprimentou com uma má vontade muito grande, a ponto de não estender a mão para mim. Foi muito engraçado, porque depois, quando eu entrei com esta roupa, no final da missa a pessoa veio se desculpar. Ai, desculpa, eu não sabia que o senhor era padre. Piorou. A justificativa piorou o erro.
Porque quer dizer que se soubesse que eu era padre, teria estendido a mão, me abraçado e me beijado na porta da igreja. Mas se eu não sou padre, eu não sou digno de levantar a mão ou de me cumprimentar, porque eu sou um estranho. Tem gente que não cumprimenta o outro porque não conhece, porque é estranho na porta da igreja para entrar. As pessoas não se cumprimentam, incapazes de dar uma boa noite. Queridos irmãos e irmãs, veja que todo esse tempo bonito que o profeta Isaías anuncia, e este reino acontecendo na presença de Jesus, como vimos no Evangelho, nós precisamos colocar em prática no nosso tempo. Jesus está no meio de nós, Ele caminha conosco. Não é possível que nós caiamos nas ciladas do mundo, como São Tiago nos alerta. É apenas fazendo o bem e amando-nos uns aos outros que nós vamos terminar essa corrida um dia e dizer como São Paulo: eu terminei bem a minha corrida, guardei a fé, eu fui fiel em tudo e agora eu posso receber a coroa da justiça. Que Jesus nos ajude nessa caminhada. Que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós valorizemos a vida que nos foi dada, esse dom de Deus renovado no Rafael, esse dom de Deus que nos foi dado. Porque nós não sabemos quando será o nosso dia, quando será a nossa hora. E seria muito bom que quando chegasse o momento antes dele, que as pessoas que nos conhecem olhassem para nós e dissessem: olha aí o Alexandre, e ele procura fazer bem todas as coisas. Assim como falaram de Jesus. Esperam que olhem para nós também e vejam as boas obras que nós estamos realizando.